The Beginning After the End. Volume 6. Capítulo 180. Vislumbre de Alacria. Com o estômago cheio de sobras e Alanis, minha assistente de treinamento, dispensada durante a noite, recuperei Sylvie de Eli e voltei para meu quarto. Você está pronta? Eu perguntei ao meu vínculo, que estava esperando na cama enquanto eu tomava banho. Então, por que você está tão empolgado? Ela respondeu, mexendo-se impaciente em sua forma de raposa. Não foi fácil tentar desviar meus pensamentos do saque que eu tinha conseguido ao lutar contra Uto para surpreender Sylvie. Eu tive que me distrair pensando em números e pensamentos aleatórios para confundi-la no caminho de volta. Depois de me certificar de que a porta estava trancada e de ativar os feitiços de percepção da terra e do vento, finalmente retirei os 2 chifres de obsidiana do meu anel. Os olhos afiados do meu vínculo se arregalaram quando ela olhou para os cristais pretos que antes faziam parte de um retentor. Não me diga. Sim. Eu disse animadamente. São os chifres de Uto. Por quê? Ela perguntou confusa. Percebendo que ela nunca ouviu a história completa, resumi tudo o que aconteceu depois que ela foi nocauteada depois de me salvar do último ataque de Uto. Quando terminei minha história, o rosto vulpino de Sylvie estava torcido para mostrar uma mistura de emoções. É assustador pensar com que facilidade poderíamos ter sido mortos. Disse ela após uma longa pausa. Eu assenti. Eu não pude fazer nada quando Cerise apareceu. Mas mesmo que ela não tivesse, não tenho certeza de que seríamos capazes de derrotar Uto. Parece que à medida que ficamos mais fortes, nossos inimigos também ficam. Ela suspirou. O olhar dela voltou para os 2 chifres na cama. Então, esses chifres supostamente contêm grandes quantidades de mana que você pode extrair? É realmente seguro confiar na foice? Considerando que os Azuras são proibidos pelo tratado de nos ajudar e Cerise poderia ter me matado se ela quisesse, não acho que seja muito arriscado. Sylvie pensou por um momento enquanto apalpava os chifres do tamanho de sua cabeça. Bem, se eles ajudarem você a seu núcleo para o estágio branco, certamente irá nos ajudar. Eu peguei apenas um dos chifres. Isso será suficiente para mim. Você extrai o outro. Meu vínculo abriu sua boca, pronto para contestar, mas eu a interrompi. Você disse que seu corpo ainda está passando pelo processo de despertar que Lord Indrat fez você sofrer. Eu sei que seu corpo está constantemente extraindo mana do ambiente, e é por isso que você está dormindo mais, então tenho certeza extrair mana do chifre de Uto ajudará a acelerar esse processo. Para ser honesta, não tenho sido tão ativa na tentativa de acelerar o processo de despertar. Respondeu Sylvie. Receio que, com o meu despertar como um Azura, não poderei mais ajudá-lo. Você quase morreu naquela última luta, SYLV. Eu disse, colocando minha mão no topo da cabeça pequena do meu vínculo. Além disso, sua mãe lançou um poderoso feitiço antes de você nascer para esconder você. É por isso que, mesmo na sua forma dracônica, ninguém foi capaz de dizer que você era uma Azura. O avô mencionou isso, mas à medida que eu ficar mais forte, ficará mais difícil esconder o que sou. Respondeu Sylvie amargamente. Uma onda de tristeza inundou minha mente e eu pude sentir os trechos da história que Lord Indrat havia contado a Sylvie sobre sua mãe. Não sei exatamente o que vai acontecer quando você ficar forte o suficiente para despertar, mas superaremos esse obstáculo quando chegarmos lá. Eu a confortei. Como sempre fazemos. Meu vínculo concordou com um sorriso. Segurando cuidadosamente o chifre preto em minhas mãos, dei uma olhada para Sylvie. Então, devemos começar agora. Sylvie colocou uma pata no chifre na frente dela. Não vejo por que não.
Depois de me reposicionar mais confortavelmente, respirei fundo. Comecei devagar, sondando o interior do chifre com um fio da minha mana. Como elixires, o conteúdo armazenado no interior seria distribuído em contato com a mana purificada de um mago. Com os chifres, no entanto, não havia reações visíveis mesmo depois de procurar mais a fundo. Minutos passavam sem sinal de nada guardado dentro dos chifres de Uto. Comecei a considerar a possibilidade de que a mana interior pudesse ter sido dispersada ao ser cortado da cabeça do retentor, quando de repente uma força indescritível puxou minha mente. Diferente de qualquer elixir ou qualquer coisa, aliás, que eu usei no passado, minha consciência parecia estar sendo sugada. Senti uma onda de pânico enquanto sentia que ia desmaiar. Literalmente. Uma sombra se espalhou, cobrindo minha visão e todos os meus outros sentidos até que eu estivesse simplesmente na escuridão. Acalme-se, Arthur. Seu corpo ainda está em segurança dentro do seu quarto. Isso não me ajudou em nada. O fato de minha mente ter sido forçada a um certo estado e estar vulnerável me assustou. Vindo para este mundo, eu nasci com um novo corpo, novas características físicas que levei anos para me adaptar, mas minha mente era a mesma durante as duas vidas. Meu cérebro, ou toda parte do meu cérebro responsável por minhas memórias e personalidade, foi minha ao longo dos meus anos como Grey Arthur. No momento, senti minha consciência à mercê de qualquer força que me arrastasse para onde quer que estivesse. Eu estava cercado pela escuridão, mas não estava totalmente escuro. As sombras ao meu redor se deformavam e se agitavam como vários tons de tinta escura. Foi uma sensação surreal perceber algo sem corpo. De alguma forma, eu podia sentir a força ao meu redor, deslizando na escuridão, mas eu não tinha um corpo. Depois do que pareceram horas flutuando sem pensar no mar de escuridão, a força que me rodeava lentamente começou a mudar. Era diferente dos movimentos caóticos e erráticos até agora, as sombras pareciam estar sendo afastadas. O véu de obsidiana começou a se levantar lentamente, e o que eu fiquei era diferente da vista do meu quarto como eu esperava. Não. Eu estava em pé na frente de um homem desconhecido dentro de uma catedral extravagante com um teto abobadado, vitrais belos e fileiras intermináveis de bancos cheios de observadores brilhando em reverência. O homem, que não parecia mais velho que meu pai, usava uma túnica cerimonial e estava ajoelhado na minha frente em respeito. Fale. Eu disse impaciente, exceto que a voz que saiu não era minha. Era de Uto. Até a palavra que falei não foi por minha vontade. Eu, carnal de Bland Vale, mago de nível 7, venho humildemente a você para buscar sua orientação. Afirmou o homem, com o olhar baixo, para que eu só pudesse ver a coroa de seu cabelo castanho acinzentado curto. Um sentimento de aborrecimento borbulhou em mim, mas acabou sendo substituído pelo sentimento de resignação. A mesma voz que assumiu a minha, falou com cortesia contida. Vale. Enquanto sua linhagem tem pouco sangue de Vritra, seus ancestrais nos serviram bem. Tire sua túnica. Karnal curvou-se mais profundamente em agradecimento antes de tirar o manto cerimonial preto. Ele então se virou para me mostrar suas costas. Eu vi que havia uma gravura na espinha que parecia ser 3 impressões separadas pelo espaçamento. Uma figura magra parada ao lado, com um rosto coberto por um capuz solto, deu um passo em minha direção e leu em voz alta um livro. Uma marca ao despertar e 2 cristas, uma conquistada por um ato de bravura e outra desbloqueada pelo domínio da marca inicial. Sem a menor cerimônia, assenti e acenei para ele se vestir. O homem ainda ajoelhado de costas para mim vestiu o roupão antes de se virar. Ele ainda estava olhando para baixo, o que parecia me aborrecer. Pensamentos da pessoa que eu estava assumindo se infiltraram em mim, revelando seus sentimentos interiores.
Eu parecia vagamente impressionado que o ser menor na minha frente conseguiu desbloquear um brasão dominando a marca que ele tinha recebido, mas o fato de ambos brasões serem de magia defensiva reduziu meu humor. Soltando um suspiro abafado, declarei: pela sua lealdade à nação de Veshor, destacando-se na última batalha contra a nação de Sesclar, eu, Uto, retentor de Quiros Vritra, concedo a sua entrada no cofre obsidiano para ter a chance de ganhar um emblema. A multidão que se reuniu para assistir ao espetáculo mundano explodiu em aplausos. O homem ajoelhado na minha frente se permitiu escorrer uma lágrima antes que ele se levantasse e finalmente encontrasse meus olhos. Ele ergueu o punho direito sobre o coração e a palma esquerda sobre o externo em uma saudação tradicional. Pela glória de Veshor e Alacria. Pelo Vritra. Pela glória de Veshor e Alacria. Pelo Vritra. A plateia atrás dele rugiu em uníssono. A cena distorceu, e eu me vi sentado na minha cama. Uma substância semelhante a uma névoa estava saindo do chifre que eu estava segurando, e estava sendo sugado para o centro da palma da mão direita, onde Vrenkain havia incorporado o aclorite. Eu rapidamente soltei o chifre, levando minha mão para o mais longe possível dela. Levei um segundo para inspecionar meu núcleo de mana e, para meu desânimo, não havia nenhum sinal do meu núcleo melhorando. Droga! Eu amaldiçoei. Em vez de meu núcleo absorver a mana do chifre de Uto, a mana havia sido desviada para o aclorite. Assim como Vrenkain havia avisado, a gema era capaz de alterar dependendo das mudanças no meu corpo, minhas ações e até pensamentos. O aclorite estava constantemente se alimentando da mana dentro de mim, constantemente moldando sua forma eventual, então dizer que a adição da mana de Uto à joia me encheu de desconforto era um eufemismo. O que está feito está feito. Eu não gostei da ideia da minha futura arma parecida com os poderes de Uto, mas neste momento, qualquer coisa ajudaria se isso significasse que aceleraria o processo. Voltando-me para Sylvie, não fiquei surpreso ao encontrá-la ainda absorvendo o conteúdo das chifres. Ao contrário de mim, parecia ser mais fácil para ela absorver a mana de Uto. O que me surpreendeu foi o fato de o sol já estar nascendo. Passei a noite inteira revivendo uma das memórias de Uto, o que implorou pela pergunta, o que suas memórias significavam. O evento que ocorreu na memória não era muito enigmático, mas havia tantos termos desconhecidos sendo lançados que parecia arrogante. Ao ouvir a palavra sangue dentro da caverna em Dar, eu sabia que provavelmente era apenas o termo deles para a família, mas palavras como marca, brasão e emblema voaram sobre minha cabeça. Eu sabia o que eles queriam dizer no contexto literário, mas eles os usavam como se quisessem dizer algo inteiramente. Estas marcas, brasões quaisquer que fossem, foram conquistadas ou desbloqueadas. Ou foi apenas o caso da pessoa ajoelhada? Exceto, quando Uto disse que aquela pessoa carnal teria a chance de ganhar um emblema no cofre obsidiano, todos pareciam estar em êxtase. Ignorando o nome ameaçador de cofre obsidiano, que francamente soou como o covil maligno de um bruxo em um livro de histórias, onde ele guardava tesouros roubados, o próprio homem parecia muito orgulhoso. Isso significava que mesmo a chance de ganhar um emblema era grande coisa. Outra série de perguntas que veio à mente quando se refere à menção de Veshor, uma nação presumivelmente em guerra com Sesclar, outra nação. Pela saudação, eu poderia extrapolar que na nação de Veshor fazia parte de Alacria. Além disso, assumindo que os Azuras não estavam mentindo, Efeltus, Alacria e Dikaten são os únicos 3 continentes deste mundo, o que significaria Sesclar era outra nação em Alacria. Por que 2 nações do mesmo continente em que estávamos em guerra lutavam entre si? Talvez as nações juraram lealdade durante essa guerra? Ou havia um exército separado composto por todas as nações e treinado em conjunto para dissipar qualquer inimizade que os membros das nações tiveram um para o outro? Eu balancei minha cabeça, tentando fisicamente me livrar do fluxo interminável de perguntas e pensamentos correndo desenfreado em minha mente.
Essa lembrança me deixou curioso, no entanto. Fiz uma anotação mental para aprender mais sobre isso, talvez do próprio Uto. O conselho ordenou as nossas forças para recolher prisioneiros quando possível para interrogá-los, mas na maioria dos casos, isso levou o preso a cometer suicídio ou a ser muito baixo na cadeia de comando para saber algo útil. Foi a primeira vez que tivemos uma fonte potencialmente útil de informações em nossas mãos, embora seria difícil conhecê-lo. Eu estava começando a cair em outra vala sem fundo de perguntas. Felizmente, minha atenção foi desviada por uma série de batidas perfeitamente espaçadas que parecia mais como alguém martelando um prego na minha porta. General Arthur. É Alanis Emeria. Estou aqui para acompanhá-lo aos campos de treinamento para encontrar os 4 assistentes de treinamento que você solicitou. Ela disse com uma voz clara e taciturna. Estou indo. Eu respondi, rindo para mim mesmo. Não é apenas o discurso dela, até a batida dela é robótica. Sem tomar banho, mudei para uma roupa mais justa, adequada para treinar e segui minha assistente pessoal de treinamento para os campos de treinamento que ficavam no piso inferior. Pensei em levar Sylvie comigo, mas pensei que seria melhor não incomodá-la. No caminho, encontramos Emily Watskin, ou melhor, ela nos encontrou. Dê desculpe. Ela bufou, a maior parte do rosto escondida atrás de uma caixa grande que estava tentando carregar sozinha. Aqui, deixe-me ajudar. Tirei a caixa dos braços dela, surpreso pelo peso dele. Obrigado, ó, General Arthur. No momento ideal. A artífice estava praticamente ofegante, mas ela tinha um sorriso largo no rosto quando ela reconheceu em quem quase tropeçou. Emily virou-se para Alanis, ajustando os óculos. Você deve ser Alanis. É um prazer conhecer você. Da mesma forma. Respondeu a elfa. Presumo que você seja Emily Watskin. Fui informado de que estaríamos colaborando em nossos esforços para ajudar no treinamento do General Arthur. Pelas rugas entre as sobrancelhas de Emily, ela parecia estar processando a série de palavras de Alanis, mas acabou assentindo. Sim. Como você em breve verá, acho que sua magia em particular e o conjunto de artefatos que eu criei funcionarão bem um com o outro. Estou feliz que vocês duas estão se dando bem, mas vamos primeiro à sala de treinamento. Esta caixa parece que está ficando mais pesada. Brinquei, levantando a caixa grande. Oh! Desculpe, e obrigado por carregá-la. Eu pensei que meus braços cairiam dos meus ombros. Emily exclamou, correndo pelo corredor até a entrada da sala logo à frente. Vamos lá, todo mundo está esperando.